que vão entregar a idade adequada, a idade está muito relacionada à maciez, vão entregar cobertura de gordura, alguns projetos estão ligados à raça, né, principalmente raças britânicas, quando você vai para mercados mais gourmet. Então a gente trabalha com o cruzamento das raças britânicas com a Nelore, né, que é sempre a nossa matriz. Então a gente tem desenvolvido muita coisa relacionada à qualidade, tá? Em um projeto recente que a gente fez, que a gente montou em parceria com a Biogênesis e com a Fibro, é o PEC, o Programa de Eficiência de Carcaça, que é basicamente para a gente fomentar a qualidade, né? Para a gente mostrar para o produtor o que é um animal de qualidade, o que o mercado precisa e como ele chega lá. A gente faz isso através de feedback, né? Os participantes do programa, eles recebem um romaneio com uma série de informações a respeito da qualidade do gado que eles abatem e como é que eles estão em relação à média do programa e ao primeiro colocado, né? A gente faz isso através de encontros técnicos, de visitas, né? Dando um pouco de assistência. E o programa funciona como se fosse um campeonato, né? As melhores carcaças serão premiadas. E a gente está avaliando essas carcaças com base em peso, cobertura de gordura, idade e pH, né? E é um prazer estar aqui comentando isso com um dos sempre ali entre os principais ganhadores do programa, sempre no caso da unidade de Palmeiras de Goiás, o Mário está sempre no topo do ranking lá, né? Porque ele entrega o animal que a gente busca aí dentro do programa, né? Um animal jovem, bem terminado, produzido da forma correta, né? Ele está sempre ali liderando o ranking, né? Tá ficando até chato, estou pensando em tirar ele do PEP. Põe ele no poder eu vou aproveitar esse gancho, esse gancho aí do Fabiano e quero destacar uma coisa. O Mário Bittar não entra em nenhum negócio para participar, né? Ele entra sempre para poder fazer a coisa bem feita. Eu lembro, desde o começo, quando o Mário Bittar começou com esse projeto dele, da qualidade e do que ele buscou em tecnificar a assistência técnica, enfim, ele buscou uma série de orientações para poder fazer a coisa e ter sucesso, né, Mário? Houve interferência aqui. Mário, eu estou dizendo o seguinte, você sempre, desde o começo, buscou a excelência, embora seja um empresário, mas você entrou na pecuária para poder trabalhar com pecuária, e não para só se divertir com ela, né? E buscou orientações para que isso desse certo. Uhum. Nós sempre buscamos fazer a diferença, né? Nós trabalhamos inicialmente no começo, quando a gente começou a confinar, na verdade, não nessa fase, mas de outra, a gente trabalhava com gado branco, né, com Nelore. E depois, em seguida, eu vi que não era por aí, eu tinha que fazer a diferença de alguma forma, né? Então, eu já tinha experiência com genética e tudo mais, e eu sei que a genética é que dá essa precocidade toda, né? Hoje o Brasil tem os melhores cruzamentos com Nelore do mundo, né? Tanto que nós estamos produzindo as melhores carnes do mundo, né? Sempre a qualidade da carne nossa é bem diferenciada com esse cruzamento do Angus com o Nelore. Então eu fui atrás disso, fui atrás de procurar isso e procurar me especializar nessa área. Porque se você não é especializado de alguma forma, você fica dando murro em ponta de faca, vamos dizer assim, palavrado bem popular, né? Já que é um toró de parpite, né? Vamos dizer assim, seria mais ou menos isso. Então a gente procurou diferenciar e procurar parcerias fidelizadas, que eu acho que é interessante para o negócio, entendeu? Então a gente toca como uma extensão do frigorífico. O Fabiano está aí para comprovar isso. Está querendo me tirar do PEC porque eu só produzo animal muito bom, né? Então, nós somos carcaça ouro aí, no segundo ano vai de novo, entendeu? Mas, enfim, de um modo geral é isso, né? Eu quero colocar nessa discussão agora o seguinte, como é toró de parpite, como o Mário falou, o Paulo Leonel é uma pessoa a quem eu respeito muito,
justamente pela história, né? Ele insistiu numa genética que veio para o Brasil no começo, era o melhor que tinha vindo para o Brasil, e ele insistiu nessa genética, mesmo contrariando muita gente. E hoje ele conseguiu comprovar, através de uma série de ações, que realmente ele estava certo lá no passado, né? Quer dizer, manter o que se propõe sempre e manter padrão, que é o que o Mário falou agora, é uma coisa importantíssima, né? E uma coisa, o Paulo Leonel, que eu falo sempre, ainda que a gente tenha hoje o Angus como um cruzamento, até o próprio Adir Leonel me falou uma vez, seu Adir, lá no estande do Grupo Adir em Uberaba, ele me falou o seguinte, ele falou assim, olha, eu estou muito feliz que o Angus está dando certo, porque quanto mais eles matar a fêmea, mais valoriza as fêmeas Nelore que vão faltar no mercado. Né? Isso é uma matemática lógica, né? E aí, Paulo, o que eu quero eu gostaria que você falasse o seguinte, Paulo, até para que o Bário tenha esse produto de qualidade na mão quando faz um cruzamento industrial, é necessário que as fêmeas Nelore sejam boas o suficiente para poder sustentar um bezerro exigente, né? Bom, deixa eu dar um power pitch aqui. O negócio é o seguinte, nós sempre acreditamos no que está acontecendo agora. Nós sempre acreditamos numa pecuária padronizada, por isso que nós trabalhamos sempre com linhagem pura. Hoje nós temos essa linhagem nossa, faz 60 anos que a gente trabalha com ela, e nós sempre acreditamos na padronização e na raça com produtividade. Então nós acreditamos nas carcaças. Nós fomos o primeiro grupo pecuário a fazer abate técnico identificado por touro no país, para identificar o que aquele reprodutor dava. Nós fomos o primeiro grupo pecuário a fazer a higienite do gado, isso há 20 anos atrás, ninguém nem escutava falar disso, para identificar isso aí, mas sempre tivemos uma particularidade, nós acreditamos no indivíduo. E tivemos uma facilidade de observar muito a natureza. Então nós trabalhamos sempre focado na natureza. E eu não consigo ver o cruzamento, ele ter sucesso, sem uma fêmea Nelore que represente aquilo. Porque não adianta ser padronizado preto ou ser padronizado branco. Tem que ser padronizado ou preto ou branco, seja a raça que você fizer, mas a hora que tirar o couro está padronizado, a gordura ser uniforme, o tamanho dos cortes ser uniforme, não é por aí, Fabiano? Se eu tiver alguma coisa contrária aí, você... Que não adianta ser todo mundo preto e cada um de um peso, cada um de um tamanho, cada um de um corte, cada um de um acabamento de gordura, que isso na gôndola vai dar um prejuízo muito grande para quem compra, o atravessador, né, o varejo, para o consumidor, né, para o final, atacado para o varejo. Isso vai dar e é um problema que o Mário deve estar tendo muito sucesso nisso, que para conseguir isso, você tem que ter uma base de fêmea Nelore que passe isso para a progênie. Eu brinco muito quando eles falam, não, porque esse animal é Angus. Não, esse animal é Nelore, mas é preto. Mas isso aí é a mesma coisa, eles são meio sangue. Então, o grau de importância de um e do outro são idênticos ali. Que sem o Angus você não vai fazer o que você está buscando, uma heterose com raça britânica, e sem a fêmea Nelore boa, você também não vai fazer o animal que você quer. Então eu acredito muito nisso, eu acho isso um caminho sem volta. Ele foi um nicho já de mercado e hoje não vai ser mais um nicho, vai ser um padrão de mercado, a exigência por qualidade. O mercado não busca preço, ele busca o que ele quer comprar. Vai ter os gargalos como sempre teve. Que eu acho que o principal gargalo vai ser o custo de produção disso e a remuneração para quem faz. Mas eu acredito que, igual o Fabiano, que tem uma outra mente, uma outra cabeça, já está enxergando o caminho para isso equalizar e o produtor está cada dia mais fidelizado. Esse é o meu ponto de vista. Deixa eu botar um raio no Toró agora, né? O Toró não é só chuva, ele tem raio também. Pode falar, o Roberto está mandando uma mensagem para o Paulo Leonel para dar uma olhada. Agora eu vou no raio aqui. Ô, Mário, então o Paulo falou uma coisa que é fato. Você busca a excelência, em contrapartida, você tem uma indústria que está ali te remunerando por isso, né? Hoje,
o confinador que trabalha da maneira que você trabalha está tendo um bom retorno financeiro? Ou seja, o frigorífico está te dando condição para desenvolver e fazer essa carne de qualidade? Está dando retorno sim, Walter. Eu posso afirmar isso, porque eu acho que o negócio, quando é bom, tem que ser bom para os dois lados, né? Nós não podemos botar a ferro e fogo, senão não fica bom. O que funciona muito bem é que a gente hoje nós estamos trabalhando hoje com a arroba aberta, né? Ela é variação do mercado, né? E com as premiações que é passiva do Angus, né? E tem dado um bom resultado porque a gente trabalha em cima de correção de capital anualmente, entendeu? Nós não trabalhamos, nós trabalhamos com investimento, que todo o ciclo de confinamento, aquele investimento a gente vai vendo a correção dele anualmente. É fechado um relatório financeiro no final do ano, dos investimentos que foram feitos na fazenda, em alimentação, e investimento em compras de recria e reposição, entendeu? E com isso a gente vai puxando os resultados, né? Em cima dos resultados nossos, a gente negocia com o frigorífico. E normalmente a gente tem chegado, já tem alguns anos, né? E o Fabiano é prova disso, nós estamos chegando sempre a um acordo em comum para poder continuar esse trabalho, né? Esse ano nós negociamos com eles e estamos fazendo o trabalho já cumprindo as metas, né? Sempre a gente está trabalhando junto para cumprir metas, né? Eu sempre coloco a meta abaixo do que eu consigo, porque para não ter problemas finais, né, para finalizar a meta. Então a gente coloca sempre uma meta mais controlada, pé no chão, vamos dizer assim. O que o Paulo falou aí, eu queria fazer um parênteses aí sobre esse assunto, é bastante importante do que ele falou. Eu acho que não é simplesmente comprar um animal de recria, o bezerro desmamado, a desmama, e você tem que procurar filtrar os melhores fornecedores, entendeu? Nós temos um programa aqui que faz esse trabalho, sabe? E desde o começo a gente começou a ir atrás dos melhores cruzadores, que são boas. Não adianta o cara ter qualquer Nelore aí e botar Angus, vai sair Gabiru, entendeu? Então a gente tem hoje esse relacionamento de fornecedores que a gente faz a reserva das mamas dele, entendeu? Até esse mês passado nós pegamos a última reserva de um criador de Mozalândia, sabe? Então, é bastante importante isso daí. Dentro do nosso programa aqui, do nosso computador, nós temos toda essa seleção. Então, quando o captador de negócio nosso, que trabalha já fidelizado com a gente, vai atrás do fornecedor, a gente já sabe qual é o fornecedor que é aquele e começa a filtrar as compras, entendeu? De forma a comprar animais com genética muito boa. Com isso, a gente, lá na frente, a gente sabe que vai ter o resultado do peso ideal, da carcaça ideal, entendeu? E manter um padrão de qualidade. O que acontece quando tem por exemplo, quando a gente tem a premiação do Minerva, a gente sabe o fornecedor que vendeu aquele animal para nós, sabe? E a gente aproxima dele, a fazenda está aproximando desse fornecedor, para a gente ter a proximidade, para poder ver qual o sêmen que ele está usando. A gente já sabe que a vacada dele é boa, entendeu? E assim por diante. Então, esse é um trabalho que quando começa o confinamento, começa na fazenda de quem está cruzando, entendeu? Então, de lá para cá, você vai selecionando, vai filtrando, dessa forma dá para dar certo no final. Não adianta você ir pegando animal de todo jeito, comprando. O preço é um só, o mercado está equilibrado, entendeu? O preço a gente compra por quilo, é pesado por quilo. Então, você tem uma qualidade com o mesmo preço de qualquer outro animal, entendeu? Bom, então, dessa forma a gente vai trazendo, filtrando essa qualidade toda, entendeu? Walter, posso fazer uma... Fabiano, me fala uma coisa, a gente vendo aí o que o Mário... Oi? Claro, não, claro, fica à vontade. Não, eu ia falar que tanto o Paulo primeiro como o Mário depois usaram a palavra padronização, né? Padrão, né? E esse é o ponto extremamente importante, principalmente quando a gente vai
produzir produtos premium, não trabalhar com linha gourmet. A gente precisa ter padrão, né? Isso é o que a gente premia no PET. E é isso que o Mário entrega, né? E por isso que é um fornecedor que a gente trata aí com todo respeito e, acho que a palavra correta é carinho mesmo, né? É um parceiro, estamos juntos, né? É entregar padrão, né? E padrão envolve a genética, é aquela coisa que todo mundo já sabe, mas nem todo mundo pratica, né? Envolve a genética, envolve a nutrição, envolve a sanidade, envolve o manejo. Não é um ponto só, né? Então, como o Mário falou, você vai lá, você pega um animal meio sangue Angus. A gente mata muito animal meio sangue Angus que não entrega o padrão necessário. Então, não é porque ele é meio sangue Angus que ele vai entrar numa linha premium, né? E, por outro lado, nós abatemos animais Nelore que entram em linha premium. Né? A gente tem a linha premium, que é a erva Angus, a gente tem a linha premium, que é a Estância 92, que é basicamente com animais Nelore, só que são animais Nelore, principalmente novilhas, ou machos extremamente jovens, né? Tem de leite, no caso, se for machos, mas que entregam peso e cobertura de gordura, né? E a idade que vai garantir a maciez, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de padrão, né? Padrão, né? Para produzir qualidade, para atender mercados exigentes, a gente tem que se preocupar com padrão. E padrão é genética, nutrição, sanidade, bem-estar animal, todas essas coisas combinadas, funcionando da forma que tem que funcionar para colocar na mesa do consumidor o melhor produto, né? Uma observação muito boa. Pode ir. Só um segundo aqui, Walter. Isso que o Fabiano falou do Nelore é muito importante, porque o Nelore ficou com estigma que é tardio, que é isso, que é aquilo, mas não é. Não tinha, primeiro, um trabalho focado para o que eles estão fazendo, investimento em qualidade de carne. Segunda coisa, que como o animal Nelore vinha de um engorda sem pressa, a gente falar como antigamente, engorda pasto, engorda, ele não tinha padrão de animais abatidos. Então, ia um boi de 4 anos, um boi de 3 anos, um boi de 6 anos, um boi de 8, de 10, uma vaca descarte, que geralmente é herada. Então, isso não dá padrão. Realmente não dá padrão. O que dá padrão é o que ele falou: idade, peso, genética e nutrição no mesmo conjunto, no mesmo grupo contemporâneo. Isso é o que dá padrão. E esse padrão, o Nelore tem, se você fizer como o Fabiano falou. Agora, depende muito do que você está usando. Como eu falei no começo, o Fabiano confirmou agora, que não adianta ser preto ou ser branco. Que isso não quer dizer padrão, isso quer dizer cor. Não é isso, Fabiano? Oi? Exatamente. Então é isso que eu penso. Eu acho que é um aqui. caminho sem volta, é esse. Não tem outro caminho. Eu acho que a observação do Paulo e do Fabiano foram muito boas, porque a gente fica pensando muitas vezes que a indústria está dando atenção só para o cruzamento industrial, e não é fato, né? A indústria está dando atenção para o animal que dá padrão e qualidade, que é o que ela quer entregar para o consumidor, né, Fabiano? Não adianta a gente simplesmente entregar volume e não entregar padrão e qualidade, que é o que o mercado quer. Afinal de contas, quando o próprio produtor que vai para o supermercado comprar a carne dele, ele também quer qualidade. Então, ele tem que entender que a qualidade começa nele, e não lá na indústria, né, Fabiano? Exatamente, Walter. A gente tem que pensar o seguinte, ó. A gente está falando muito aqui de produto premium, mas vamos lá. O mercado como um todo, nos últimos anos, ele tem se tornado mais exigente. Então, mesmo quando você vai para os mercados que a gente fala mercado de commodity, a régua subiu, né? Vou dar um exemplo. Você vai fazer China hoje, que é a bola da vez, todo mundo só fala de China, 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 o gado tem que ser jovem. É máximo 4 dentes. Então, é animal estourando com 3 anos, senão você não faz China, né? Então, tem muita gente que fala assim, mas a China tá bombando, tal, não sei o que. A primeira pergunta que a gente faz pro produtor: tudo bem, seu animal é China? Seu animal dá o padrão China? Porque tem muita gente que ainda bate gado acima de 3 anos de idade.
né? Você vai para um Chile, que é um mercado de commodity, mas bastante exigente, que é um comprador de dianteiro, ele é muito exigente com pH, é 5,8 abaixo, e muito exigente com idade. Você vai fazer macho inteiro para o Chile, é no máximo 2 dentes permanentes, é um animal estourando 24 meses. A novilha ele aceita até 4 dentes. Então, mesmo o mercado de commodity, ele vem subindo a régua. Os mercados estão ficando cada vez mais exigentes. E se você produzir aquele animal inteiro, em pasto, erado, que era o animal tradicional que o Paulo falou, que era o Nelore, tradicionalmente, ele era produzido assim, né? Você perde liquidez. É óbvio que quando tem pouco animal no mercado, a indústria vai comprar o que tem. E se não dá para fazer o Chile, não dá para fazer a China, ela vai fazer outra coisa. Agora, numa situação normal, que a oferta está regular e eu posso escolher os melhores mercados, o mercado que vai ter liquidez, o boi que vai ter liquidez, é o boi que atende os principais mercados, né? Então você tem que entregar o animal jovem. Ah, vamos produzir grill, vamos fazer Europa. A Europa tem exigência de cobertura no contrafilé. O mercado grill tem que ter cobertura de gordura. O animal tem que ser bem terminado. Então, mesmo os mercados de commodity, eles têm ficado cada vez mais exigentes. E aí, quando você vai ainda para o mercado gourmet, a régua aperta ainda mais. Quando você vai para produto premium, é o que o Mário faz, por exemplo, aí aperta ainda mais, né? Então, quem trabalhava com gado errado, mal terminado, esse produto está perdendo liquidez ao longo dos anos. E vai chegar uma hora que ele não vai atender praticamente ninguém. Ou, vamos dizer assim, vai ser um produto muito pouco valorizado. O custo de produção pode ser baixo? Pode ser baixo, mas qual que é o retorno que ele dá também? Esse é o ponto, né? Onde você vai vender? Que preço que você vai conseguir? Tá? Como é que vai estar a liquidez para esse produto? Se você está numa região que é rodeado de frigoríficos exportadores, que tem a possibilidade de fazer um Chile, uma China, uma Europa, mercados gourmet, ele vai querer comprar esse seu produto? Talvez ele vai comprar num momento de escassez, mas numa situação normal, é esse produto que ele vai buscar? Né? São pontos que a gente tem que começar a pensar. Mário, isso eu não tenho dúvida que você está falando. Viu, Walter? Isso que ele está falando, eu não tenho dúvida. Isso aí o Fabiano está coberto de razão. Cada hora vai ficar mais difícil para o boi comum. Agora, precisa ver esse boi comum, esse outro boi, se essa remuneração vai ajudando, porque o custo de produção subindo. Corrigiu a arroba, corrigiu, mas o custo de produção corrigiu muito mais. Como que vai ter essa aceitação na ponta final e qual vai ser o gargalo de produção e de entrega disso em ambas as partes? O mercado consumidor vai comprar esse boi para a indústria, porque a indústria só pode remunerar se o mercado pagar também, porque a indústria não tem mágica. Não estou defendendo ou não a indústria, falando a verdade. E o produtor vai conseguir? É um gargalo que nós vamos viver aí. Concorda? Com uma tendência de dólar em baixa. É complicado essa equação aí. Como que ela vai ser feita, né, Fabiano? Exatamente. Bom, conforme o mercado vai colocando mais exigência, normalmente a remuneração melhora. Às vezes não está naquele ponto que todo mundo gostaria, mas é fato que o boi está deixando de valer só quanto ele pesa, né? Mesmo que o frigorífico não tenha uma tabela de remuneração por qualidade, o frigorífico hoje sabe o perfil do gado, quais são os retornos em função dos diferentes perfis de gado. E ele sabe até onde ele pode ir, dependendo do perfil do animal. Normalmente, programas de qualidade, para atender principalmente linhas gourmet, sim, eles têm bonificação, eles têm tabela, que é o caso do programa, por exemplo, que o Mário atende, que é o nosso programa O Minerva Angus, tá? Mas, mesmo que isso não esteja tabelado, eu sei que o animal, que ele consegue atender um Chile e uma China, ele retorna melhor que o animal mais zerado. E na hora que eu estou trabalhando os lotes, eu sei que eu tenho mais retorno com esse do que com esse. E sei quanto que eu posso, às vezes, chegar um pouco mais na negociação nesse lote de melhor retorno, em comparação para esse lote que não vai atender os mercados principais. Um exemplo grande do que aconteceu nos últimos anos, e que você falou no começo, Walter,
porque foi um ponto que você colocou, foi a valorização das novilhas. Tá? Novilha antes valia praticamente igual vaca. Só não valia igual vaca em frigorífico pequeno, que colocava em açougues assim, que dava uma valorizada um pouco melhor na novilha. E por que a novilha valia igual vaca? Porque antes a gente atendia todos os mercados com praticamente qualquer animal. E tanto a vaca quanto a novilha são leves. Inclusive a novilha normalmente é até mais leve que a vaca. E aí ela aumentava o custo fixo da indústria, por ela ser leve. Você pega uma novilha de 13 arrobas e compara com um boi de 18, 19 arrobas, eu tenho 6, 7% a mais de custo fixo. Então o que a gente fazia? A gente descontava 6, 7% no prêmio da fêmea, no preço da fêmea, em relação ao boi. Ponto. Só que os mercados vieram aumentando a exigência. Começaram a exigir mais idade, mais cobertura, pH adequado, que a novilha entrega melhor que o boi inteiro. E aconteceu? Valorizou a novilha. Hoje, novilhas pesadas, principalmente em parcerias, que você tem um volume adequado, que você tem uma constância de fornecimento, uma novilha, ela tem preço de boi. Então, ela saiu da vaca, que vale 5, 6, 7% menos, e ela veio encostar no boi. Né? E por quê? Por conta do aumento de exigência. É óbvio que isso gera desafios, né? Quando a gente pensa na atividade de cria, nós estamos de fato abatendo bastante novilha, mas o mercado vai ter que se adequar a isso. Né? Vamos ter que melhorar os índices zootécnicos da cria, enfim, trabalhar. É bom que gere estímulo para a atividade de cria, e o bezerro se valorizou. É uma atividade que anos atrás estava atravessando, vamos dizer, períodos difíceis. Né? Então é bom ver o criador ter uma remuneração mais adequada, porque se a cria não andar, uma hora a atividade nossa acaba. Né? Tudo começa na cria. Né? Mas o que aconteceu nos últimos anos foi a valorização da novilha em função do aumento da exigência de qualidade. Deixa eu fazer uma observação aqui que é interessante. Quer dizer, isso aí que o Fabiano está falando é importante, porque você pegou, vamos dizer, em números crus aqui, metade dos produtos que tinha na fazenda aumentou o valor de venda dele, que são as fêmeas, né? Então, com isso, você acaba aumentando a rentabilidade por área, aumentando a valorização e diminuindo o custo também, porque se você aumenta o preço do produto que não tinha antes, você acaba interferindo no custo de produção também, direto ou indiretamente. Agora, tem duas perguntas, uma para o Mário e uma para o Fabiano. A pergunta para o Fabiano é a seguinte: Fabiano, a indústria de carne resolveu agir como age a indústria do leite há alguns anos já, que chegou para o produtor rural e falou: olha, se você colocar tanque de expansão, se você não tirar leite de vaca que tomou antibiótico, se você fizer, nós vamos pagar melhor pelo seu produto. Quer dizer, a indústria foi muito importante nas exigências que ela fez para melhorar a qualidade do leite. Com isso, remunerar melhor quem produz melhor. E, Mário, a pergunta para você é a seguinte: não basta comprar, mas você tem profissionais que buscam para você os produtos dentro do padrão, né? Isso facilita muito o seu trabalho na hora de você fazer a compra e já saber se esse animal vai ou não te dar lucro, né? Isso. Deixa o Fabiano falar primeiro. Pode falar, Mário. Por favor. Bom, Pode falar, Mário, pode falar. Para sair um resultado satisfatório, a gente faz esse trabalho de campo, né? Que eu tenho pessoa, porque eu não compro, por exemplo, a gente fala no mercado nosso, corretor de boi, né? Eu não compro gado de corretor de boi. Eu tenho um cara que trabalha para mim, que já tem muitos anos que trabalha para mim, ele é lá de Mozarlândia, ele até com o Leonel esse dia, o Paulo Leonel, é o Gabriel, né? O Gabriel Barbosa. Então ele faz, ele já sabe qual é o padrão de animal que a gente quer, já sabe qual é o nosso fornecedor, o melhor fornecedor. E por diante selecionando as mãos para a gente programar a compra, entendeu? Esse ano, cada ano que vai estar fazendo a compra, nós vamos apurando mais a genética. Sempre procurando com o fornecedor
qual boi que ele está usando, qual a central que ele está usando, entendeu? Então, com isso, a gente nós conseguimos um padrão de desmão, foi um dos melhores anos que nós conseguimos. Nós estamos com 3.500 animais na recria, e esse animal vai dar um resultado melhor, viu, Fabiano? Inclusive, correr feio com seus fornecedores aí, porque os nossos animais vão dar um padrão muito alto de acabamento, entendeu? Então, é dessa forma que a gente faz. Desde a recria, a gente já vem pensando no animal que vai entrar para o confinamento. Então, a gente não simplesmente joga ele no pasto, é todo o procedimento de entrada do animal da fazenda até o abate, entendeu? E com isso, viabilizando o confinamento. O confinamento hoje não é um que eu aprovo, mas não é fácil, entendeu? Não é para qualquer um, certo? O cara tem que ter tutano dos grossos, não aguenta o tranco. E a verdade é que cada vez que a gente vai fazer esse giro todo, essa exposição, nós temos um custo muito alto. O envolvimento de capital é altíssimo, porque todos os insumos subiram demais. Então, o capital agregado no confinamento, qualquer que seja ele é chega o capital que tem que ser. E esse capital não volta, ele está lá no confinamento o tempo todo. Quando você pensa que o estoque de milho tem que repor, aí tem que repor o estoque de recria e assim por diante. Então, não é só a reposição do animal. Todos os insumos têm que ser repostos. Então, nós temos que compra antecipada de milho para poder baixar o custo. Então, é uma corrente de fatores que vão envolver no confinamento, né? Bom, praticamente o que a gente pode colocar é que desde a hora que você compra, a gente simplesmente tem uma condição boa do animal, e sanidade animal é importante dentro da fazenda. É o que o trabalho que nós fazemos. Depois eu posso detalhar isso para vocês. Eu queria fazer uma pergunta para o Fabiano. Pode ser, Fabiano? Pode. É assim, é uma dúvida que eu tenho nesse momento. Está passando hoje, existe uma estimativa de rebanho que ela não é real. Qualquer pessoa que vive do setor sabe que não tem esse gado. Eu sempre defendi que tem 150 milhões de cabeça. Recentemente, o Maurício Palma, gente conversando, ele, não, porque não sei o que, ele fez um levantamento agora, já falou que tem 185 milhões, que já não existe 30 milhões. Que eu acho que tem menos 30 ainda. Mas tudo bem, vamos no número oficial que ele divulgou, de 180 milhões de cabeça. Cada dia mais a pecuária passando para a agricultura. Você vê uma região como a nossa, que a tradição dela é de pecuária, esse ano vão 70 mil hectares para pecuária, para a agricultura. O pessoal tradicionais de gado acabando com o gado. Em contrapartida, a fêmea tendo valor e a pessoa, o criador, o invernista, o recriador, aprendeu a matar a fêmea. Qual vai ser o rumo desse rebanho? Vai ter que valorizar o preço, vai diminuir o rebanho, porque vai chegar num encontro sem fim uma hora, né? Vai chegar num ponto sem fim. Diminui o rebanho, mata a fêmea e diminui a terra. E aí? Onde vai esse jogo? Beleza, eu vou tentar responder a do Paulo e já não esqueci a sua também não, Walter. Eu já entro, vou nesse gancho. A pecuária tem o desafio, a gente não pode expandir mais área, né, por pressão socioambiental, a gente está cedendo área para a agricultura, né, porque a agricultura ela traz retornos aí interessantes, né? Isso afeta principalmente a atividade de cria, porque a recria engorda, você vai trabalhando com áreas menores, mas você vai tecnificando, aumentando lotação, entrando para sistemas mais intensivos, semi-confinamento, confinamento, e aí você até aproveita os próprios resíduos da agricultura, que a gente tem cada vez mais oferta, esse é o lado positivo, e você vai acelerando a recria engorda, e aí vai jogando mais pressão ainda na cria. Né? Conforme você acelera o giro, você vai batendo animais mais jovens, você vai jogando mais pressão na cria. Não é por conta disso o bezerro se valorizou. Né? E a gente sabe que tem o ciclo pecuário,
e ele vai continuar existindo, o que vai mudar é a magnitude, talvez o tempo de duração, mas o fato é que, por mais que o ágio do bezerro em relação ao boi gordo vai ter momentos que ele vai diminuir para depois voltar a aumentar, o fato é que esse ágio aumentou bem nos últimos anos e ele não vai regredir para o que estava 10, 15, 20 anos atrás, por toda essa situação que nós colocamos. Então, vamos dizer assim, nós entramos num período, na minha opinião, de bezerro mais valorizado, né? De uma atividade de cria um pouco mais rentável. Só que ela tem os seus desafios. E aí, como é que a gente vai ajeitar essa equação? É melhorando o resultado da cria. Né? Melhorando os índices zootécnicos, que na média Brasil ainda são baixos, né? Taxa de fertilidade, taxa de natalidade, né? Produzindo bezerros mais pesados, né? Porque se eu tenho menos animais disponíveis, eu vou ter que produzir mais por cabeça, né? E a atividade pecuária, todos os seus elos vai ter que se adaptar a essa situação, né? Talvez de um rebanho menor, né? Mas mais produtivo, com desfrute maior, com animais mais pesados e os players mais competitivos que vão seguir no mercado, tá? Os players com melhor acesso aos principais mercados, que estão mais próximos do pecuarista, que constroem boas parcerias, que justamente por ter escala tem custo de produção mais otimizado, que trabalham melhor marca, qualidade. Eu acho que o futuro da pecuária é esse aí. E aí, já pegando o gancho pro que o Walter perguntou, por isso que a gente teve que aproximar do pecuarista, Walter. Se não é um modelo igual ao do leite hoje, mas é fácil que, com o mercado mais exigente, com os desafios que a nossa atividade tem hoje, a gente teve que se aproximar do produtor, trabalhar mais em conjunto. Porque, vamos lá, a qualidade, seja de produto, que é o que nós estamos falando, de maciez, de cobertura, de pH, de cor de peça, como de processo, a forma que é produzida, isso o consumidor tem exigido cada vez mais também. Ele está de olho na sustentabilidade, se nós estamos respeitando o meio ambiente, se nós estamos respeitando as pessoas que trabalham na atividade, está de olho no bem-estar animal. Então, isso é qualidade de processo. Tanto a qualidade de produto como a qualidade de processo, elas são feitas, elas começam, na verdade, elas existem lá no campo. Tem pouca coisa que a indústria pode fazer, às vezes, para arrumar um produto que não veio com a qualidade adequada. Na verdade, na indústria, a gente tem que tomar cuidado para não estragar aquilo que o produtor fez, se ele fez bem feito, né? Não tem, por exemplo, eu não consigo colocar gordura na carcaça lá dentro da indústria, eu não consigo melhorar, eu tenho até tecnologias hoje para melhorar o pH, eletroestimulação, uma boa gestão de frio na câmara, manejo de curral, mas o grande trabalho foi feito no campo. O peso da carcaça, tamanho de peça adequado, quem fez foi o pecuarista. Então, a gente quer o produto adequado, a gente teve que se aproximar do produtor. E as conversas estão ficando cada vez mais técnicas. Primeiro, pela nossa necessidade aqui. Depois que o pecuarista tem cada vez mais conhecimento e cada vez mais acesso à assistência. Não é? O pecuarista hoje faz conta. Então, não adianta eu ir com um papo para cima dele, que ele também sabe avaliar do lado de lá. E a gente tem que achar o caminho, né? O pecuarista consegue avaliar hoje se é melhor ele produzir um animal bica corrida. Tá bom, eu falei que esse animal está com cada vez menos liquidez, que os mercados estão cada vez mais exigentes, mas às vezes ele está numa região que está em um frigorífico de mercado interno lá, e ele tem uma boa oferta de vaca parida, por exemplo. E às vezes por custo, é o produto mais viável para ele produzir hoje. Ele sabe fazer essa conta. Ou ele consegue ver que não, eu não vou para a linha gourmet, mas hoje eu tenho que produzir um animal commodity bom. Que eu quero atender China, quero atender Chile, porque o frigorífico aqui paga um diferencial no preço China para o animal mais zerado. E também com o China eu acelero o meu giro, que eu vou produzir animais mais jovens, a conta fecha para mim. É esse tipo de animal. Ou não. Pela premiação que o frigorífico me paga, pelo meu sistema de produção, eu quero produzir produto gourmet, como é que o Mário faz, né? O pecuarista consegue ter hoje essa discussão, porque ele tem conhecimento, ou ele tem assistência, ele sabe fazer conta, ele tem um software de gestão, ele tem apuração de resultado.
Então, as discussões antes que eram mais no achismo, pelos dois lados, hoje elas são mais técnicas, né? E fica mais bacana discutir. É muito melhor ter uma discussão técnica do que discussão só apaixonada, com base em achismo. A gente tem discussões mais técnicas e aí é bacana. E a gente tem que se aproximar. Não adianta, como eu falei, a qualidade ela vem do campo. Né? A qualidade, seja de produto ou de processo, ela vem do campo. Eu quero aproveitar essa observação que o Fabiano fez, Paulo Leonel, e fazer uma observação com você, um palpite com você agora. O Fabiano acho que foi muito feliz na hora que ele fala que depende muito do produtor mesmo e que essa coisa do achismo vai acabando, né? Porque ou você profissionaliza ou você sai do mercado. Eu costumo dizer o seguinte, soja é um bom negócio? É. Então, por que você não planta no jardim de casa? Porque tem que ter volume para poder dar valor, né? E no gado, eu acredito que não é diferente. Né? Se você tiver meia dúzia de vacas, você vai ter que matar a vaca para comer, porque senão você não vai viver disso. Né? Então, agora, Paulo, eu fico observando, eu bem a história lá do Paulo e tudo, e o Paulo mesmo me falava, Paulo, eu saía para comprar gabiru aqui e ganhava muito dinheiro com isso. Hoje já não tem mais jeito, e a gente faz uma seleção de gado para poder esse gado proporcionar para o produtor um retorno mais rápido, um retorno mais justo e mais... Porque depende muito do produtor, Paulo. A minha questão aí com você é a seguinte, a genética do Nelore hoje está muito instável, ou seja, variou-se demais e com isso também acabou atrapalhando o poder de negociação com a própria indústria, ou seja, sair do animal que já estava pronto e começar a criar outras variantes, tirou essa estabilidade, essa segurança? Oi, filho. A gente está de férias. Paulo? Oi, tô Paulo, aqui. Tô ouvindo. Você me ouviu a pergunta? Não ouvi, desculpa. Então não ouvi, pode falar. Desculpa, eu repito, não tem problema. O Fabiano fez uma observação sobre qualidade de carne, porém falando da responsabilidade do próprio produtor, que a indústria não pode ser só ela a responsável pela qualidade da carne, porque ela não tem como agregar alguns fatores na carne que depende do produtor. E a observação que eu fiz foi a seguinte, o Nelore, que perdeu um pouco do seu poder de negociação, inclusive com a indústria, a meu ver, tá? A partir do momento que ele desestabilizou a produção, saiu de um produto que já era definido e começou a ter vários tipos de Nelore dentro do mercado. Esse aqui é Nelore para exposição, isso aqui é Nelore para gado comercial. Isso aí atrapalhou muito. Inclusive, atrapalha até o próprio negócio do Mário Bittar, que quando precisa de um animal padronizado, ele precisa de fêmeas, como eu falei no começo, que tenham essa capacidade de sustentação desses animais. Eu concordo plenamente com você. Concordo plenamente com você. O Nelore perdeu a direção da entidade máxima dele, que é a BCZ. A BCZ sempre teve um papel fundamental do direcionamento de uma raça. E ela quis agora participar do comércio. Então ela está preocupada com o comércio. Então ela perdeu o padrão da raça. Não existe 2 Nelores, como não existe 2 leões, não existe 2 girafas, a raça é única. Então ela criou artifícios para a pessoa ficar mais fácil para ela participar do jogo achando que está com alguma coisa. Mas esse cara é sempre uma rodoviária, ele entra e sai. Ele não para no negócio. E com isso ele vai dando prejuízo de carcaça, prejuízo para quem compra, prejuízo para ele, muito grande, na grande maioria, porque ele fica um tempo determinado. Você vê que as pessoas que se fixaram foram os que tiveram um trabalho fixado em raça, em produtividade, em animal padronizado. Outros não ficaram. E a ABCZ teve um papel fundamental para contribuir com a piora da raça. Pelo nível de técnico que ela colocou, não estou generalizando, não são todos, logicamente, mas ela quis participar do mercado. E eu acho que uma entidade de fomento
Ele não tem que participar do mercado, ele tem que participar da raça, promover a raça, fazer parceria com Minerva, fazer parceria com o frigorífico, promover abates, direcionar o que a raça tem e não ficar arrumando artifício para juntar mais sócio. Então teve sim, esse problema existe, só que ele está indo para um caminho, está voltando às origens. Nós estamos sempre, nós, ADIR, inovando com a tradição. Sempre copiando quem fez. Se não inovar com a tradição, você vai provar o quê? Você vai provar de quem não fez? É muito difícil. O Fabiano está certo, a culpa não é só da indústria, a indústria não tem responsabilidade pelo que você está fazendo, ela tem pelo que ela está recebendo. Ele está certo, eu não posso discordar isso dele. Ele está coberto de razão. Isso é igual você vender um carro numa agência, o cara sai e bate. Pô, mas você andou 200 por hora. Mas não é minha culpa. O cara fez o errado. O Fabiano tá certo, ele recebeu aquilo. E ele paga pelo que ele recebe. Concordo com ele. Respondeu a com pergunta? isso, pagando pelo que recebe. Não, perfeito, perfeito. E pagando pelo que recebe, eu quero reforçar, Mário, essa questão da sua preocupação, que eu achei fundamental, é uma coisa que muitos confinadores não fazem. E isso afeta toda a cadeia, afeta o frigorífico, afeta até o consumidor, que é preocupar com a origem e sempre valorizar aquele fornecedor que te proporciona um animal que vai te dar uma resposta mais rápida no confinamento, correto? Esses números, aliás, eu quero até destacar, o Mário me passou todo o projeto dele, o Mário me disponibilizou, foi de uma gentileza muito grande, e deixou aberto esse projeto dele, mostrando como é que é o trabalho feito, a FGV participando, quer dizer que é uma coisa já interessante demais, e que depois vai ficar disponibilizado no nosso site, no MF Magazine, para que todos possam ter acesso. Mário, essa estabilidade genética para o confinador também tem uma importância fundamental no que nós falamos que é o pai vigia, né? Exatamente. A gente procura. O que acontece? O grande gargalo do confinador é o tempo que o animal vai ficar dentro da fazenda, certo? Então, como eu disse, a gente vai procurar uma cadeia de fornecedores que tenham melhor qualidade, entendeu? São vacas que o Paulo até conhece aí, são vacas PO, na maioria, na grande maioria, são vacas muito boas, Nelore muito boa, entendeu? Se nós não tivéssemos uma qualidade de vacas assim, nós não teríamos um cruzamento muito bom. Não tem como você fazer mágica na genética. Não tem, a genética não é uma matemática, entendeu? Então você tem que botar touro bom com animal bom, com a receptora boa. Senão não adianta nada. E com isso a gente consegue fechar o nosso ciclo. O grande problema nosso hoje o gargalo é o tempo que o animal fica dentro da fazenda. Quando melhora essa qualidade de aquisição e desde a entrada do animal na fazenda, a gente tem menos tempo dele dentro da fazenda, maior giro. Então a gente está procurando chegar num padrão de giro, que não chegamos ainda, mas a gente está procurando chegar num padrão de giro de altíssimo, entendeu? Sendo que a gente calcula a nossa produção de animal por hectare, né? Então a gente consegue ter uma produção muito maior, muito alta, além do mercado aqui que eu estou localizado, né? Porque o padrão de produção e de genética nossa é dessa forma. O que acontece? Quando chega o animal na fazenda, desde o tempo que a gente recebe o animal, toda a proflexia que é feita nele é feita com reforço, porque ele já sabe que o criador ele já faz aquele reforço da profilaxia no animal, do bezerro desmamado. Então, depois, a partir da hora que ele vem da outra fazenda para cá, a gente faz todo o procedimento novamente de vacinas e tudo mais, para poder forçar isso daí com carrapicidas e tudo mais, entendeu? Então, a gente evita de ter uma invasão de carrapatos, uma invasão de qualquer outro problema. Nós não temos problema aqui de saúde dentro da fazenda hoje. Pra você ter ideia, não tem problema de casco, não tem problema de nada. Animal só morre que se cobra morder, e a hora que eu benzi as cobras, não estão mordendo nenhum. Sabe? Entendeu? Graças a Deus. Não pode fartar coisa, né? Tem que ter uma bendição, senão não funciona. É a bela transição, né? Rogério, nós estamos chegando aqui na 1 hora de bate-papo nossa.
Eu sei que esse assunto aqui rendia para muito mais. Eu fico muito feliz de estar com a presença de vocês três comigo, que é uma honra muito grande eu ter pessoas do naipe de vocês, da capacidade de vocês aqui prestigiando o MF Rural para poder bater esse papo. Eu gostaria de continuar mais, porém, é um tempo. Eu queria as considerações finais de vocês três, para que a gente pudesse, inclusive, eu sei que pode depois, o pessoal, se quiser, entre em contato aqui com a MF Rural para saber mais informações a respeito do Mário Bittar, talvez fazer uma visita à fazenda, ver como é que o Fabiano pode atender produtores que queiram entrar no programa Minerva Foods, como é que o Paulo Leonel pode receber o pessoal para orientar sobre a melhor genética que pode ser disponibilizada para um cruzamento industrial. Eu vou por ordem alfabética, tá? Para não ter rolo, eu vou com o Fabiano Tito, da Minerva Foods, para fazer suas considerações. Bom, mais uma vez, obrigado aí, pessoal. Foi um bate-papo muito, muito bacana aí, ó. Sempre um prazer encontrar vocês, né? E o meu recado final é o seguinte, de novo, né? Os mercados vêm exigindo cada vez mais qualidade. Qualidade no retroage, no volta. É daqui para frente. Se a gente acha que a régua está apertada agora, daqui 10 anos vai estar mais ainda, né? O que a gente tem que fazer é avaliar se isso é viável e como é que eu atendo essas exigências de mercado, né? O pecuarista e o frigorífico tem que estar cada vez mais próximo, né? A gente está mais próximo do consumidor, a gente consegue, acho que, ter uma leitura de mercado melhor, e o produtor que sabe dos desafios de produzir essa qualidade exigida. Então a gente tem que estar junto, tem que trocar ideia, e como o Mário falou, achar o caminho para uma produção que seja viável para ambas as partes, né? Sobre entrar em contato com a gente, será um prazer. Quem quiser nos procurar, a gente tem vários canais, podem entrar no nosso site, procurar a área lá de pecuarista, então todos os contatos das nossas compras de gado. A gente tem também um e-mail exclusivo para atender pecuarista, que é o pecuarista@minervafoods.com, tá? Aí a gente direciona para as equipes mais adequadas atenderem. A gente tem mídias sociais, aí estamos no Instagram e outras. Então, tá facinho, é só procurar um desses canais aí que a gente está à disposição. Tá bom? Obrigado. Mário? Sim, foi muito bom falar com você, é um prazer enorme. Eu até rever o Fabiano, o Paulo Leonel e você, né, Walter? Então, o prazer foi muito grande e eu acredito que a gente possa divulgar mais o nosso trabalho. Só dando um resuminho para vocês aqui, o Fabiano sabe, o nosso criatório aqui, o confinamento nosso, ele é ecologicamente correto, ele não gera resíduo para a natureza. Por isso nós participamos daquela pesquisa que você se referiu aí da FGV, entendeu? Então nós trabalhamos com anti-estresse do animal, com esse confinamento a gente diminui a sodomia, entendeu? A nossa qualidade, o pulo do gato, vamos dizer assim, da carne de ser boa, de pH e tudo mais, é que também a gente não utiliza o antibiótico na ração. Nós não temos antibiótico na ração. Então, essas questões que até o Fabiano já tem conhecimento disso, que dá essa qualidade toda, né? Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo. A fazenda hoje, ela está entrando para a integração pecuária e agricultura, é um investimento de mais de 15 milhões de reais, entendeu? Com isso, nós vamos ter a maior produção por hectare da região, né? Porque é uma fazenda pequena, mas de alta produção. Então, não precisa ter uma fazenda grande para você ter uma boa produção, né? Então, eu parto desse princípio que é aquela coisa mais enxuta, mas com investimento forte em cima, e vamos integrar a pecuária. Nós vamos diminuir o tempo do animal dentro da fazenda. Como a gente você já tinha citado antes, a ideia é diminuir pelo menos em 30 dias o animal dentro da fazenda. Fazendo a melhor recria, preparando esse animal para o confinamento, com isso ele vai ficar menos tempo dentro do confinamento. Estamos trabalhando com mais fêmeas, só para um detalhe, rapidinho. Porque até pela exigência do frigorífico, e passamos a trabalhar, porque nós tínhamos um problema de prenhez aqui, passamos a trabalhar com
com boi castrado, que já tem dado algum resultado, viu, Fabiano? Nós vamos, logo vamos ter um lote muito bom, com um padrão muito bom de qualidade desses animais machos. 90% do nosso abate é fêmea. Então, só para você ter ideia. Então, hoje nós trabalhamos, no próximo ano, nós não temos nenhum macho na fazenda, né? Vamos trabalhar só em cima da fêmea. Com isso, as fêmeas têm dado um bom resultado, a qualidade da carne, o Fabiano pode provar isso, que é de alto padrão mesmo, e é a fêmea que nos dá essa qualidade. Enfim, nós já achamos o caminho das pedras. Só precisamos manter isso daí para não deixar a peteca cair. Dizendo assim. Muito obrigado a todos. Perfeito. Perfeito. Paulo Leonel. Eu queria agradecer a oportunidade, o convite feito por você, pela MF Rural, agradeço o Roberto em meu nome. Queria ir participar com o Fabiano, que é um grande incentivador e direcionador da pecuária, o Mário, um exímio profissional aí de confinamento. Para mim foi muito bom, muito importante, eu fiquei muito satisfeito e, como disse o Fabiano, eu estou aqui à disposição, o que alguém quiser saber, quiser conhecer, quiser visitar. Você conhece tão bem a nossa casa, Walter, você sabe como aqui tudo é muito simples, mas tudo dentro de uma realidade de um gado feito para o Brasil, um gado funcional, um gado que vive com o que você pode dar com alta resposta à nutrição. Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado Fabiano, obrigado Mário, obrigado a todos aí. Pessoal, nós vamos encerrando por aqui esse primeiro dia do Toró de Parpite. Eu quero agradecer profundamente aos 3 participantes e deixar à disposição de todos que estão na audiência, que foi muito boa, adianto a vocês já, a audiência é muito boa, e que a gente volta amanhã. Muito obrigado. Amanhã nós teremos máquinas agrícolas. Eu vou ter aqui comigo o Rodrigo Junqueira, que é o vice-presidente para a América Latina da GCO, que trabalha com Massey Ferguson, Fendt, Valtra. Vou ter o vice-presidente de marketing da Ford, que é o Antônio Baltar, que vai bater um papo legal com a gente. Vamos falar de máquina agrícola e de veículos para o agronegócio. Muito obrigado a vocês que participaram. É um prazer enorme e colocamos a vocês o nosso ambiente aqui, a nossa plataforma à disposição da Minerva Foods, à disposição do Mário Bittar, à disposição do Paulo Leonel. É um grande prazer tê-los aqui. Um abraço e até amanhã às 10 da manhã. Obrigado.